Pois então, nós estamos falando sobre a eternidade de Deus, e a nossa questão aqui agora é o artigo 4. Vamos falar sobre o artigo 4. E vamos terminar a questão da eternidade, e depois vamos falar sobre a questão da unidade de Deus, o que quer dizer que Deus é uno. Vamos começar primeiro com a eternidade. No artigo 4, da questão 10, pergunta se a eternidade difere do tempo. E a primeira pergunta é por que esta pergunta importa? Já começa por aí. Se a eternidade difere do tempo, já começa por aí, a questão é por que essa pergunta importa? Porque nós temos uma noção muito presente na nossa cabeça de que a eternidade é uma espécie de medida de tempo. E pode surgir a noção de que eu tenho o tempo e a eternidade. A eternidade como sendo uma coisa maior e o tempo como se o tempo fosse um pedaço da eternidade. Sabe, a gente talvez pode ter essa ilusão de que o tempo é um pedaço da eternidade. Pois não é isso. O tempo e a eternidade são medidas diferentes de coisas. O tempo e a eternidade não são como que uma reta de infinitos pontos e um segmento de reta que é um pedaço de uma reta. Tempo e eternidade. Não é isso. Tempo e eternidade são medidas de naturezas diferentes. O que quer dizer isso? Eu, por exemplo, posso usar uma régua ou um calorímetro, um termômetro, tá vendo? Uma régua e um termômetro. A régua tem um tamanho, o termômetro também tem um tamanho. Eles são análogos quanto ao tamanho, mas eles medem coisas completamente diferentes. Um está medindo a temperatura da sala, o outro está medindo o tamanho da mesa. São duas réguas análogas, são análogas, ó. Uma tem um tamanho, a outra tem um tamanho, uma tem gradação numérica, a outra tem gradação numérica. Então, elas são, as duas são análogas, mas elas medem coisas completamente diferentes. E quando eu estou falando de tempo e eternidade, eu não estou falando reta, segmento de reta, que são duas coisas que medem a mesma coisa, tamanho. Eu estou falando de duas coisas que medem coisas completamente diferentes. Uma está medindo movimento, a outra está medindo permanência. São coisas de naturezas distintas. E por que isso é tão importante? Porque isso faz com que a gente consiga entender de maneira um pouco mais precisa o que é o céu, o que é a vida eterna, o que é o entendimento da nossa presença no céu. Por quê? Porque eu estou dizendo que a nossa presença no céu não se trata de uma continuação da medida temporal. A eternidade, daqui a pouco eu falo sobre evo-eternidade, né? A eternidade e a evo-eternidade, elas são medidas diferentes. E por isso o céu é análogo, mas muito diferente do que é a vida temporal. E exatamente porque céu e vida terrena têm medidas diferentes, porque a nossa vida terrena eu meço pelo movimento, a revolução solar. O Sol vai dando voltinha, não é isso? E eu meço pela revolução solar. Pela revolução solar, eu meço o movimento, o tempo. Agora, a eternidade não é pela revolução solar, é pela participação no ato puro. E é por isso que, quando eu estou falando de eternidade, de céu, eu não estou falando apenas de uma medida de tempo nova que você vai ter. Eu estou falando de uma apreensão nova e diferente da realidade.
de perceber o real de outra maneira. Não sei se está claro aí o que eu estou dizendo, mas é por isso que a gente pode falar que quem crê em Cristo tem a vida eterna. Por isso você pode falar que você já participa do céu pela graça. Porque não é uma medida temporal, não é um processo de revolução do Sol, é uma presença, a eternidade é uma presença. Então são medidas diferentes. E é por isso que essa pergunta é tão importante. Então, o tempo não é uma parte da eternidade, pois a eternidade excede o tempo. Não. O tempo e a eternidade são duas coisas distintas. Um está medindo o movimento, o outro está medindo permanência. É como uma espécie de unidade de permanência, de não mover-se. Depois existe uma tentação de confundir a eternidade com um instante. Não mover-se é o ato puro. Ato puro. O não mover-se é o ato puro. É o ato puro. É o ato puro. Não mover-se porque não carece de nada. É o ato puro. Isso é eternidade. Isso é eternidade. Então a medida está na eternidade, no ato puro. Essa aqui é uma coisa importante. A eternidade não é um instante temporal. A gente faz com uma análise, a gente usa uma analogia. A eternidade ela é análoga a um instante, mas ela não é um instante. É que nem a régua e o termômetro. A régua e o termômetro eles são análogos, porque os dois têm gradação numérica, tudo bonitinho. São análogos, mas eles não são a mesma coisa. Porque um está medindo temperatura, o outro está medindo distância. Estão medindo coisas diferentes. Então, o instante temporal, o instante que é esse momento, né, ele é análogo à eternidade, mas ele não é a eternidade. E por que a eternidade não pode ser um instante? Por que a eternidade não pode ser uma fotografia, uma foto? Que a foto é isso, né? A foto é um instante gravado num papel. Por que a eternidade não é uma foto? Porque um instante, ele tem uma coisa interessante. Ele conserva o sujeito. Este instante, no instante, nós estamos aqui há 7 minutos, mais ou menos, de aula. Então, há 5 minutos atrás, eu estava em outro instante. O eu que estou falando agora, e 5 minutos atrás, é o mesmo. O instante, ele permanece com o mesmo sujeito, os instantes. Mas o que eu estava fazendo há 5 minutos atrás, o que eu estou fazendo agora, não é a mesma coisa. O que eu estou falando antes, o que eu estou falando agora, não é a mesma coisa. Os instantes, eles conservam o sujeito que foi alterado, mas não conservam a razão entre os sujeitos. O instante 1 e o instante 20 não são iguais. Então existe igualdade do sujeito, mas divisão das razões. A eternidade não tem modificação nem nisso. A eternidade não tem modificação do tipo, conservou o sujeito, mas os instantes têm razões diferentes. Não, também os instantes são iguais. Eles não têm razões diferentes, é tudo pleno. Por isso que a eternidade não é um instante, a eternidade não é uma fotografia. Então, aqui que está a grande diferença, quer dizer, a eternidade trata do ato puro, não do mutável. O que é mutável? Aquilo que muda é medido pelo tempo. E que medida é essa? É a medida do movimento dele, a medida da mutação. A mutação tem uma medida. E a permanência tem outra medida. A medida da mutação é o tempo e a medida da permanência é a eternidade. Tem movimento, tem potência. Não pode ser o eterno. Isso. Tudo que é corruptível tem potência, não é eterno, acabou. Exatamente. O tempo, ele não mede apenas o movimento, ele também mede o repouso, né? Se a pessoa ficar parada, estou parado, logo o tempo não está correndo para mim. Está correndo sim, está ficando mais velho. Não importa se está parado ou se não está, o tempo continua correndo, porque ele é a medida das coisas corruptíveis. Se eu pego uma pedra, deixo ela parada ali, pronto, ela está em repouso, logo, né, o tempo não passou para ela? Passou. Ficou velha. Não tem como não passar. Porque o tempo é a medida daquilo que se corrompe. Tudo que se corrompe está debaixo do tempo.
Como Deus não se corrompe, anjo não se corrompe, anjo não fica velho, ele não está debaixo do tempo. Anjo não fica velho, anjo não fica velho, como anjo não se corrompe, anjo não fica velho. Mas aí fica, como é que a gente faz na eternidade? Boa Se tem pergunta. movimento. Exatamente. Nosso corpo, então aqui está o nosso modo, o ser humano, ele participa da eternidade. Ele não é a eternidade. Deus é a eternidade, propriamente dito. A eternidade, que é Deus mesmo, não é um tempo divino. A eternidade é Deus, é a posse plena de si mesmo. Nós não teremos a eternidade, nós vamos participar da eternidade divina. Não é a mesma coisa. Participar quer dizer, algo da eternidade divina estará comigo, mas não em absoluto. E é daí que surge o conceito de Evo. Eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Evo, eternidade mesmo é Deus, de modo que a eternidade em Deus não é um tempo diferente, não é uma extensão do tempo. A eternidade em Deus é uma outra coisa, é Ele próprio. No nosso caso, nós participamos da eternidade divina, participação do ato puro. E a outra pergunta que surge é, e o que é o Evo? 4, o artigo 5 é o Evo, que é a pergunta, e nós? Então, Evo é o seguinte, a noção primeira do Evo se refere à pergunta sobre o que acontece com os seres, que por um lado tem começo, mas que não tem fim. Por exemplo, um anjo. O anjo não é eterno. Porque lembra, a eternidade não tem um antes e não tem um depois, não tem começo, não tem fim. Mas o anjo tem começo. A hora que Deus criou, faça-se. O anjo se fez. E por isso, ele passou a existir naquele momento. Depois, ele vai permanecer para sempre. Mas ele não tem fim, mas tem um começo. O ser humano também. Eu tenho um princípio. Na hora que eu fui concebido, estou aqui. Mas depois que eu morrer, não, vou continuar para sempre, porque a vida é eterna, né? Não vou parar de existir, vou continuar existindo. Pois então, aí que está a grande questão. A grande pergunta é, mas esses seres não são eternos, que nem Deus, mas também não são só temporais, porque o tempo é aquilo que tem começo e tem fim. A pedra tem começo e tem fim. Pode ser longo, pode ser menos longo, mas tudo que é corruptível, puramente corruptível, tem começo e tem um fim. Então, tem um grupo de seres que não são nem só seres temporais, como é o caso da pedra, da árvore, do cachorro, mas também não é um ser eterno, que está no meio do termo mesmo. São os seres, isso aí é o Evo. É o Evo. Que é, concretamente, são os anjos que somos nós. Que temos começo e não temos fim. Como é que se escreve? Desculpa, eu não consegui. E-V-O, Evo. Evo. É. Por isso que fala que nós somos eviternos. Temos começo, mas não temos fim. Daí surge uma pergunta. Nós sabemos que a eternidade não é medida de tempo. Mas e o Evo? É? Entenderam a pergunta? A eternidade não é medida de tempo. Mas o Evo? A eviternidade é ou não é? Por que essa pergunta é tão importante assim? Vai ter, você teve um início. Você teve um início. E agora que vai. Teve um início. Mas é tempo ou não é tempo? Porque o tempo tem início e tem fim. Ele se extingue, ele se define plenamente pelo movimento solar. Haverá um movimento solar em que ele está sendo gerado, haverá um outro movimento solar em que ele vai parar de existir. Que seria as coisas temporais. Tem um tempo, um momento do Sol, quer dizer, o momento do Sol, quer dizer, o relógio. Há um minuto, um segundo, um milésimo de segundo que eu fui gerado, concebido. Mas não existe
milionésimo de segundo que fala ele parou de existir. E aí a pergunta é, mas então calma aí. Para o ser humano é complicado, agora imagina para o anjo, que não está debaixo da medida do sol. Então, essa é a pergunta do Evo, ela tem especial importância, porque isso aí é que vai contar um pouco sobre a nossa participação na eternidade. Porque, claro, quando eu falei de eternidade aqui agora, falei da vida eterna que tem dentro de Deus. Deus tem uma vida eterna, uma vida dentro dele, própria, que é toda, plena, posse, completa. Tá, mas essa daí eu não posso ter, porque eu não sou Deus, eu não sou o ato puro. Eu posso ter alguma coisa daquilo. E esse alguma coisa depende da minha eternidade, o fato de eu ser um Evo. E como é que a gente faz isso? Ó, é o seguinte, são 3 níveis. Temporal, Evo e eternidade. Como é que vai ser o critério que você vai julgar o que é cada um? É o quanto mais afastado está, quanto mais afastado uma coisa está do ato puro, mais temporal ela é. Mais ela depende da corrupção, mais ela depende do tempo. Então assim, por exemplo, uma pedra, ela está maximamente vinculada ao tempo, ela é maximamente corruptível, por isso ela depende mais do tempo, ela é mais móvel, mutável. Tem um ser que se afasta menos de Deus, porque tem uma mistura de imutabilidade e mutabilidade, que são os anjos e os homens. Vou dizer como. Tudo que está numa pedra, você consegue transformar em alguma outra coisa. Pega uma pedra, tá? Você quebra bastante. Como ela é matéria, se você quebrar bastante a pedra em pó, ela pode assumir qualquer forma. Né? E tudo que está ali na pedra, tudo que está na pedra, como tudo que está dela depende da matéria, tudo que está nela pode ser transformado numa outra coisa. Ela é maximamente mutável. Uma árvore também. Você vai pegar a árvore, você desfaz tudo em vários pedacinhos, você pode transformar numa série de outras coisas. Não pode transformar numa coisa viva. Então ela é menos mutável do que a pedra. A pedra, por exemplo, ela é inanimada, né? Sabe que é inanimada. Você consegue transformar em qualquer coisa inanimada. Agora, não pega uma árvore que é viva, quando você corta em vários pedacinhos, você pode transformar em qualquer coisa inanimada, mas não pode transformar numa coisa igual a ela. Não vira uma outra árvore. Quando você pica uma árvore todinha, não vira. Então, ela é menos mutável, ela tem uma forma que é mais perfeita e por isso menos mutável. Tem alguma coisa dentro dela que você não consegue transformar em qualquer coisa, entendeu? A vida, por exemplo, a árvore tem vida dentro dela, você não consegue transformar aquela parte da árvore em qualquer coisa. Quando você corrompeu a árvore, a vida dela foi embora. O cachorrinho é a mesma coisa. Você cortou o cachorro no meio, a vida dele não tem como continuar, ela acabou. Tá, e por que eu estou falando disso? Bom, porque quanto mais elevado é o ser, menos você consegue mudar tudo que está dentro dele. No cachorro você consegue mudar tudo que é material nele, mas a forma dele de vida você não consegue mexer. No ser humano é mais grave ainda, porque como ele tem alma imortal, você consegue corromper e transformar o que é material em mim. Mas a minha alma imortal você não consegue mexer. Você não pode mudar. Ela vai permanecer para sempre. Porque como ela é uma alma imortal, se você muda, ela desaparece. No anjo, você não tem como mudar nada nele praticamente. A essência dele já é espiritual. Como é que você vai corromper o anjo? Não tem como corromper. O anjo só muda quando ele pensa alguma coisa diferente, quando ele quer uma coisa diferente, quando ele tem uma afeição diferente, quando ele age num local diferente. É só assim que ele muda. Ele não muda dentro dele, da essência dele. Ele não muda dentro da substância. Ele muda agindo pela substância, mas não na substância. Não sei se estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso. É difícil, mas sim. Da pedra, vamos lá, de novo, a pedra. Tudo que está na pedra, ela é o quê? Um conglomerado de coisas materiais. Se eu quebro aquilo tudo, eu posso transformar em qualquer conglomerado de coisas materiais.
Tudo que está na pedra eu posso transformar em outra coisa análoga a ela, do mesmo nível que ela. Agora, quando eu vou na árvore, se eu destruo a árvore em milhões de pedacinhos, tem uma coisa nela que eu não consigo mais mexer, que é imutável. Quando eu mexo, desaparece, que é a vida da árvore. Cortei a árvore no meio, pô, posso fazer qualquer coisa material com ela, mas a vida dela foi-se embora. Um cachorro, cortei no meio, posso fazer qualquer coisa com a carne dele, mas a vida dele foi-se embora. Eu não tenho mais. Com o ser humano, a mesma coisa. Mas o ser humano tem uma coisa a mais, que não é que a vida dele foi-se embora. Ele continua vivo, só com a alma. Entende? Então, até tem como fazer, tem uma dimensão mutável, que é no corpo. O corpo humano tem uma dimensão mutável, depois que morre, vira pó, e pode transformar em muitas outras coisas. Mas a alma humana, não. A alma humana, ela permanece. E é exatamente porque a alma humana permanece que ela é menos mutável do que os anteriores. Ela é menos mutável, ela é cada vez menos mutável. Tá vendo? E quanto menos mutável mais próximo aquilo está do imutável. Quanto mais mutável, mais número do movimento tem. E o número do movimento é tempo. Então, quanto mais dimensões mutáveis tem numa coisa, mais ela está sujeita ao tempo, ela está unida ao tempo. Quanto menos mutável é uma coisa, menos sujeito ao tempo aquele negócio está. Como o ser humano tem uma alma imortal, ele tem uma dimensão ali que é permanente. Então ele tem uma medida temporal, porque o corpo pode se transformar, e ele tem uma medida de permanência. A medida temporal é como é matéria, ele tem uma medida temporal. Eu fico velho, medida temporal. Mas como eu tenho uma alma imortal, eu tenho uma medida de permanência, que é a eternidade. E os anjos? Entendeu? Era o que eu ia perguntar. E os anjos? Mas os anjos, eles não têm a medida de mutabilidade igual ao tempo. Tá claro? A medida de mutação do anjo não é o nosso tempo, porque eles não têm matéria. Como não tem matéria, eles não estão debaixo da medida temporal do Sol. Revolução solar, ajeita o relógio. Para o anjo não é assim, para o anjo é tudo simultâneo. Para o anjo, presente, passado e futuro é a mesma coisa. Só que não como Deus. É aí que está a diferença. Porque o anjo tem alguma coisa de mutável. Qual é alguma coisa de mutável que tem do anjo? A vontade e a inteligência dele. Ele pode aprender coisas que Deus infunde na cabeça, na mente dele. E ele pode querer coisas, ter afeição por uma coisa ou por outra. E essa afeição e apreensão não é tempo no nosso sentido temporal, de mutação física, mas é uma outra medida. Ele tem uma dimensão que permanece, que é a substância dele angélica, propriamente dito, a natureza angélica, e tem uma coisa que muda, que é a vontade, a afeição e inteligência. Por isso que o anjo, quando a gente fala o anjo veio, o anjo foi, o anjo virá, todas essas coisas nós falamos porque nós falamos do anjo com a nossa linguagem humana, com o modo como o intelecto humano entende. Mas ele veio, ele foi, ele virá, para o anjo mesmo não é bem assim, porque o foi, o é e o virá para nós tem um critério. Qual o critério? Qual é o nosso padrão de presente, passado e futuro? É o relógio, Nós temos um certo critério de presente, passado e futuro, que é o modo como acontece o movimento terreno, o movimento na Terra, que a gente mede pelo Sol, mas que é o modo, é a velhice, né? Ficando mais velho. Mas essa medida, a velhice, por exemplo, é uma medida física. Pareceu ruga, é uma medida física. Fiquei inclinado, pareceu o cabelo branco, é uma medida física. Então, esse presente, passado e futuro que nós temos como referência são medidas físicas. Para o anjo isso não faz sentido. Porque para o anjo é apreensão, é vontade, é afeição.
Na verdade, o que nós falamos da doutrina é que nós recebemos um anjo na nossa concepção. Não diz que foi criado na hora da concepção. Isso é importante. Fala, todo mundo tem um anjo da guarda desde a hora que foi concebido. Todo mundo tem um. Agora, dizer que ele foi criado naquele momento, isso não está dito na doutrina. Eles são criados naquele momento. Não está dito. Está dito que todo mundo recebe. Agora, que ele tenha sido criado ali ou antes, aí... E o que acontece quando a gente morre com o nosso anjo? Ele está no céu agora, né? Vai continuar ele no céu, feliz da vida, encontrando contigo. Aí. Ele está vendo a Deus no céu. Ele está vendo... o anjo está vendo a Deus no céu e está agindo sobre você por pedido divino. É isso. O mandato divino está agindo sobre você. Assim. Você chegou no céu, que bom. Agora você tem um anjo que te ajudou a beça e que bom. E ao contrário, assim, não no céu. Hã? O anjo vai Você preso. pode continuar. O anjo não vai preso. O anjo não vai preso. Não. O anjo da guarda já é santo. Ele já está vendo a Deus no céu. Ele já é santo. Então o anjo da guarda está no céu. Mesmo que a nossa alma esteja no purgatório. O anjo da guarda está sempre vendo a Deus no céu. Ele é santo. Ele é santo. O anjo da guarda é um santo que tem um mandato de vir aqui para dar uma ajudinha. E vir aqui, já falei o que é. É agir sobre um determinado espaço que, curiosamente, é a nossa vida mesmo, né? Ele age sobre nós. Porque o anjo não tem corpo, então ele não precisa vir. Vir do anjo é agir. É agir. E agir significa controlar o ambiente como sendo sua própria substância. Como é que um anjo age nessa sala? É como se ele falasse: neste momento, esta sala vira uma parte da minha substância, e por isso a lei que opera aqui dentro sou eu. No lugar da lei física da gravidade, da lei da eletromagnética, a lei que opera dentro dessa circunscrição material é ele. É como se ele anexasse uma coisa para dentro da substância dele. Porque é diferente. Nós entramos nas coisas. O anjo toma as coisas para dentro dele. É o contrário. Nós estamos contidos dentro desse cubo que a gente chama de sala. O anjo, ele contém o cubo. Ele contém o cubo. Traz para dentro da substância dele e ali ele opera. Como se fosse uma parte dele. Entende? É assim que ele faz. Mas para ele, isso tudo acontece de modo simultâneo. Entende? Porque ele tem uma dimensão imutável, que é a essência, a substância dele. Nós temos uma dimensão imutável, que é a nossa alma imortal, que é imutável. E nesse de imutável, esse de imutável, esse aqui não vai parar de existir, que não tem como se transformar em outra coisa, essa dimensão de imutável tem uma medida para isso. Tem a medida temporal que mede a minha ruga e a medida da permanência, que é a eviternidade. A eviternidade, essa medida, ela não é limitada pelo tempo. Por isso que ela também é infinita, diga. Então é errado a gente dizer que a nossa alma é eterna? Em sentido técnico, sim. Mas mas no sentido normal do termo, não. Mas se você, por exemplo, procurar sentido técnico assim, muito rigoroso, sim. Porque é participar da eternidade divina, né? Você participa da eternidade divina. E aqui que tem uma distinção muito interessante, que é a diferença entre a natureza e a glória. Porque quanto à natureza, nós somos seres espirituais. E por isso temos a medida do Evo. Evo que já seria o natural, que você vai ter a medida do Evo. Da morte, a medida da sua permanência é o Evo. Só que além da dimensão natural, tem o sobrenatural, que é a participação na eternidade divina. Isso é uma coisa bastante importante. Como seres eviternos, por natureza, nós teríamos o direito de ser uma espécie de anjos burros depois que morrêssemos.
Anjos burros. Eu vou explicar por quê. O que quer dizer anjo burro? Eu vou explicar. É uma piadinha que eu faço, porque é o seguinte, os anjos, pela própria natureza, eles têm todas as ideias que Deus tem para infundir dentro deles. Então eles trazem dentro de si já o conhecimento pela própria ideia, infuso. Então você fala para o anjo, chega, imagina assim na metafísica, assim, chega para o anjo e fala uma sentença metafísica, ele já entende tudo que está ali dentro. Todos os exemplos que pode pensar. Porque ele, dentro dele mesmo, tem a visão de todas as ideias. Nós não somos assim. Nós somos criados seres como seres de matéria e forma. Então, para eu conseguir entender alguma coisa, eu tenho que ver um objeto. Eu vejo o objeto, faço uma abstração, tenho uma ideia e agora eu entendi. Eu preciso sair do objeto para a inteligência, da inteligência para entender coisas mais elevadas. É o nosso modo de entender. Mas o modo angélico é o contrário. Ele vê da inteligência e da inteligência é como se ele deduzisse o concreto. Então, nós assim, como é que é a intelecção humana? Eu olho para uma mesa, entendo o que é uma mesa e depois eu raciocino uma definição para a mesa. No anjo, Deus deu para ele a definição de mesa. Dada essa definição de mesa, com todas as definições intelectuais que ele tem na vida, ele ia encontrar esta figura. Entendeu a diferença? Como é muito diferente do nosso? Se eu chego para vocês e falo da eviternidade, sem explicar os conceitos, sem dar exemplo, vocês vão falar, é uma palavra. É uma palavra. Se eu dou uma definição teórica da eternidade, sem dar nenhum exemplo, nenhuma imagem, você vai falar, tá bom, bonita a palavra, mas não significa nada. Por quê? Só o conceito para nós não significa nada, a gente não consegue entender nada daquilo. Com o anjo, é o contrário. É como se Deus dá a definição e ele deduz as coisas concretas da definição. Entende? Ele vê ao contrário as coisas. Então, do geral para os particular, que o anjo vai. Nós vamos do particular para o geral. E por que nós, por natureza, teríamos apenas... Indução e dedução, né? Indução e dedução. Então, o nosso método é o dedutivo e o do anjo é o indutivo. O nosso método é indutivo e do anjo é o dedutivo, que é de cima para baixo, né? Só que não é exatamente falar dedutivo, porque o anjo ele não deduz. É muito mais engraçado. Deduzir é um processo até você entender. O anjo não deduz as ideias, ele está vendo as ideias, então ele intui. Entende? É como se fosse uma intuição, ele não tá deduzindo. Anjo não faz conta, ele dá o resultado. Você coloca a expressão matemática na frente, ele sabe o resultado. Ele não faz conta. Ele não faz o processo até chegar lá. Você diz e ele responde. Com precisão. Entende? Então, aqui está a diferença, né? Depois... Um outro elemento aí importante pela própria natureza, o que a gente poderia ter? O que a gente poderia esperar de mim, depois de morrer? Um ser que durante a vida acumulou algumas ideias na vida, algumas ideias, e que vai encontrar Deus, ou vai encontrar um anjo depois de morrer. Só que o anjo, ele fala, ou ele entende uma ideia, e da ideia ele entende todo o resto. Eu não, quando eu recebo só a ideia, eu não entendo nada. Então, por isso que eu falei que você seria, por um lado, que nem anjo depois de morto, porque você estaria apenas como um ser espiritual, como um ser intelectual espiritual. Os anjos também são assim. Só que eles com todas as ideias dentro deles. E nós, com um negocinho muito pouquinho, seja um anjo burro. Pela eviternidade, o direito que nós teríamos de pós-morte é ser uma espécie de anjo burro. Um anjo que não conseguiria entender nada, como se dois anjos começassem a conversar e você, não estou entendendo nada. Por quê? Porque eles conseguem tratar das coisas diretamente nas espécies inteligíveis e eu preciso que alguém mostre para mim o concreto para eu conseguir entender. Inclusive tem até um significado bacana para isso quando eu falo sobre... Mesmo depois da morte. Deus teria que revelar na nossa medida para eu conseguir tirar proveito intelectual das coisas. E tem uma coisa útil, né? Porque aí você consegue entender até o significado do seu corpo, do seu olho, do seu nariz. E você vê coisa. Nós somos seres inferiores aos anjos pela natureza. Pela natureza somos inferiores aos anjos.
Qual é a função? Para que eu tenho olho? Para que eu tenho esses sentidos todos? Deus poderia falar comigo diretamente do mesmo modo como ele faz com os anjos. Porque os anjos falam. Ele fala diretamente com o anjo, dando logo a ideia. É assim, anjo, é isso, é isso, é isso. O anjo recebe a ideia direto, porque a natureza dele é essa. Eu não. Eu sou um pouquinho menos do que o anjo. Eu e todos os seres humanos, obviamente. Nós somos anjos burros. Então, olha o que acontece. Todo o mundo material criado é comunicação divina comigo. Como Deus não tem como comunicar comigo a espécie, a inteligência, a ideia de uma única vez, ele se comunica por meio da natureza, que é o modo como eu consigo entender. Então, os acontecimentos históricos, a vida, tudo, os meus olhos, para que servem meus olhos? Para você conseguir ver o objeto, entender a ideia, e quando entender a ideia que estava na mente de Deus. Seria uma forma simbólica, um código, digamos assim. Do seu ponto de vista da semiótica, por exemplo, que a gente decifra o que está ao nosso redor. Nós deciframos. E aí, a partir disso, a gente compreende. Sim, sabe o exemplo? Quando você tá, alguém fala uma frase complicada, tá? Aí dá um exemplo, tá? Sabe esse exemplo? É a concretude do conceito, não é isso? Essa concretude do conceito, no diálogo entre nós e Deus, o mundo é o exemplo. O universo é o exemplo. A história humana é o exemplo. É a concretude do conceito. Para que você, a partir da concretude do conceito, encontre aquele que te mandou a informação. Se você fosse anjo, ele chegava para você e falava, mundo. Você, mundo. Pronto, entendi tudo que tem aqui dentro. Já sei de tudo. Criação, entendi tudo. Como eu não sou assim, então a gente está mergulhado nas coisas temporais para, olhando para elas, concretizar a verdade primeira, que é Deus. Entendeu como o mundo material tem um significado diferente? Os seus sentidos todos. Porque eu tenho visão para ver, mas vejo para quê? Para entender. Para ver, tendo o mundo para quê? Para encontrar. Para Jesus. Porque ele tinha essa dimensão material, certo? Sim, que é chamado conhecimento de experiência experimental. Sim. Não, mas ele já tinha todo pleno conhecimento. Acho que eu já falei isso com vocês uma vez, né? Ele tem pleno conhecimento de Jesus, sabia tudo. Só que uma coisa é saber, outra coisa é mostrar. Eu, por exemplo, sei quântica 2. Sei física quântica, não estou falando aqui agora. A relação dele com o mundo material. Sim, como é homem, ele tem conhecimento experimental. Sim. Esse é o modo do conhecimento humano. Então ele se relacionava com o mundo do modo como um ser humano se relaciona. Tinha conhecimento experimental também. Não tinha só conhecimento infuso total, porque era próprio Deus, mas tinha conhecimento experimental. Sim, tinha. Usado no modo humano. Usado o modo humano. O modo geral, né? Vou usar o modo humano. Mais ou menos, mas é isso mesmo. Vou usar o modo humano, vou usar o modo divino. Vou ligar o modo humano. Vou ligar o modo humano, vou ligar o modo divino conforme a conveniência. Vou explicar tudo direitinho, deixar certinho. Vou usar o modo humano. Para sofrer tudo também. Para sofrer tudo, vou usar o modo humano, vou usar o modo divino, dependendo da conveniência da revelação divina, do desejo de Deus, da providência. É isso aí. Pois é, exatamente isso aí. Pois bem. O anjo é igual ao aluno que cola. Não é bem aluno que mostra o cola. resultado, ele só te mostra o resultado, ele passando, te mostra o resultado. Você diz assim, meu anjo, como é que você chegou nisso? Meu anjo, como é que... Não, o anjo é outro, é aquele que você fala uma palavra, não. O anjo é o gênio, que você fala uma palavra e ele entende duas, entendeu? O anjo é o tipo do gênio que você chega para ele e fala duas palavras e ele entende 3, 4, 5. Ele está vendo para além daquelas palavras, entendeu? Esse é o anjo. Por isso que a nossa morte, em princípio, desde a eviternidade, nós seríamos anjos burros. Se não fosse a graça divina, que nos dá a glória da participação na eternidade de Deus. Então, aí que vem a grandeza, quer dizer, pela própria natureza, nós seríamos anjos burros. Mas, como Deus nos deu a graça, nós podemos participar não só do entendimento angélico, mas do entendimento do próprio Deus, da participação da eternidade do próprio Deus.
A vida eterna é uma participação do tipo de eternidade que Deus tem dentro dele mesmo. É a participação do ato puro. Então não é só o entendimento, como a alegria que um anjo tem de já ser todo inteligente, todo espertão, saber de tudo já, entendeu? Não é só a alegria angélica, é a participação da alegria divina dentro dela mesma. E isso daí é o que a gente chama de glória. Então, quanto à natureza, somos eternos, obviamente, mas quanto à participação, aí sim somos eternos, porque participamos da eternidade divina, porque Ele quis nos dar isso por meio da graça, não pela natureza. A natureza a gente não pode. Pela natureza nós somos no máximo, depois que morrer, uns anjinhos meio burro. Os anjos podiam agir com mais energia com a gente. Hã? Os anjos podiam ser mais enérgicos com a gente. Mas eles poderiam, né? Mas eles têm uma rainha humana também, né? Eles têm uma rainha que é humana, né? Entendeu? Entendeu o que acontece? Há uma rainha humana, há um rei humano. E é uma mãe. Que coisa, né? Não é impressionante? A rainha é humana e o rei é humano também. Que é Jesus, que é Deus, claro, mas é homem. O rei, Senhor dos anjos. É curioso esse negócio desse, né? Porque quando você pega pela natureza, eles obviamente são melhores do que nós. Muito, muito melhores do que nós. Mas quando você está falando da graça divina, aí bagunça tudo. Aí muda tudo. Porque aí você tem uma rainha que é humana, que pela natureza é menos, pela glória é mais, por causa da graça. É isso. Aí vem uma pergunta complicada medieval que os autores cristãos discutiam entre si. E a pergunta grave é: o Evo é uno ou é múltiplo? Gostaram da pergunta? O Evo é uno ou múltiplo? O que quer dizer isso? A pergunta é... Aqui na minha versão está se há um só Evo. Essa pergunta é essa mesmo. Se há um só Evo, ou se é uno ou múltiplo. Porque olha só, o Evo é a medida de permanência. Tá vendo? Medida de permanência. O tempo mede o movimento e o Evo mede a permanência. Só que a pergunta é, a medida de permanência para mim, ser humano depois que morro, alma imortal, e para o anjo, é a mesma coisa? Quer dizer, existe uma única medida de tempo que a gente, como comparação a gente usa aqui, né? O Sol, movimento solar, mede meu tempo, seu tempo e o tempo dessa mesa. É uma medida só. Tanto para mim, quanto para a mesa, dado a realidade material, o movimento solar mede bem a transformação de todas as coisas que estão debaixo do Sol. Então eu tenho um tempo. Entende? Um tempo. O tempo do Sol. Medida da mutação das coisas materiais. Só que a questão é, mas quando eu estou falando dos seres que são permanentes, que é alma humana, anjo, eu deveria pensar que a alma humana tem um Evo, uma medida de permanência, porque está vinculada à matéria, né? O anjo tem outra medida de permanência, porque não tem nem matéria. E depois, anjos mais elevados deveriam ter medidas de matéria, medidas de permanência distintas, de modo que eu tivesse uma espécie de hierarquia dos Evos. Ou será que deveria pensar em um Evo só, que mede todo mundo que nem o Sol? Vamos dizer que o Sol mede tudo debaixo dele, um Evo só mede para tudo, né? Por que essa pergunta importa? Porque essa pergunta é diretamente vinculada ao seu convívio com o anjo depois que você morre. Porque você imagina, se o tempo... Não é bem, o Evo não é um tempo, o Evo não é tempo, tá? O Evo é simultâneo. O anjo tem tudo simultâneo. Mas se o Evo do anjo é um e o seu Evo é outro, então vocês estão em sintonias diferentes na vida eterna e não tem convivência com os anjos.
E se você tiver hierarquia de evos, né, nem os anjos mesmo teriam convivência no sentido de medida. Estariam com níveis de medida de permanência diferentes. Entre eles. Entre eles mesmo. E entre nós e eles, inclusive. Então, meu eu é igual ao eu do meu anjo. Então, aí é que está a discussão. Para os padres da igreja, alguns deles falavam que os evos eram mais de um evo. Mas o São Tomás defende que é um evo só. Um evo só. Há um único evo como medida das coisas imutáveis na essência e mutáveis em outros fatores. Porque o São Tomás ele entende que a essência do evo não está na perfeição do ser, mas está no fato de ele ter alguma coisa permanente. O que faz de mim estar debaixo do tempo? Ter alguma coisa mutável. Que coisa mutável? Minha matéria. Então, como a matéria é o que me torna mutável, tudo que tem matéria tem um tempo só. O tempo é o mesmo para mim, para o sol, para tudo. Tudo que tem matéria tem o mesmo tempo. Porque o princípio que une, o princípio que dá razão para eu estar debaixo do tempo, é um só, é a matéria. Então, como o princípio que mantém a minha mutação é a matéria, é um só o tempo que existe. Não tem dois tempos, é um tempo só. Agora, qual é o princípio da permanência? Ele vai dizer, olha, existe um princípio das essências que são imutáveis, que é a alma humana imortal e a essência angélica. A essência angélica que cada um tem uma, mas a natureza angélica em gênero. Mas a natureza angélica em gênero é imutável e a natureza humana é também imortal, é imutável também. Então, se a imutabilidade é uma só, a medida tem que ser uma só também. Então, do mesmo jeito que é um tempo que mede o comportamento terreno, é um evo que mede a natureza pós-morte do homem e o convívio dos anjos. Essa pergunta é especialmente interessante, porque ela trata sobre o modo como a gente se relaciona com o anjo pós-morte. E o modo como isso se distingue também de Deus, que está num nível muito para lá disso tudo. Essas distinções são importantes, porque quando a gente começa a falar em vida eterna, fica meio confuso, eu vou entrar na eternidade de Deus. Não é bem na eternidade de Deus. A eternidade de Deus é de Deus, que a eternidade de Deus é Deus. Você participa disso, mas não vai para isso. Mas tem a eternidade, que é do anjo, que também é simultâneo. O evo também é simultâneo. Depois que você morre, as coisas também são simultâneas. Tem presente, passado e futuro. O futuro é simultâneo também. É simultâneo. Mas não do mesmo modo como o de Deus. Porque é simultâneo no que é próprio e imutável. Mas ainda tem uma certa dimensão de mutabilidade que está ali dentro. Por isso que não é eterno, é evo. No caso do anjo é querendo, amando, fluindo. O nosso também, né? Conhecendo mais e eventualmente esperando a ressurreição da carne. Ok? Acabamos o artigo 6. O último depois, né? O último não, porque já são 8 horas. Nossa próxima questão é sobre a unidade de Deus. Se Deus é uno, se Deus é um só. Aí já é a questão 11. Né? Já é a questão 11. Tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é